E o nome dessa palavra que eu irei ministrar é: Deus quer encher a casa dele com a presença dele. Fala assim: Deus quer me encher com a presença dele. Amém? Pastor, como assim Deus quer encher? A casa já não é dele? É dele. Mas não é porque é dele, significa que está cheia da presença dele. Você sabe? O propósito de Deus sempre foi habitar dentro do homem. Deus, o desejo de Deus era morar dentro de todos os homens. Mas você sabe que não é todas as pessoas que têm a presença de Deus dentro delas. E ainda os que têm, não são todos que são cheios da presença dele. E isso é importante você saber, que você que nasceu de novo, e todos aqui em nome de Jesus nasceram de novo, eles creram em Jesus, e a Bíblia diz que aqueles que creram, receberam o poder de se tornar filhos. E quem se torna filho, ele recebe o Espírito, ele se torna morada do Senhor. É importante você saber que você não pode ser só morada do Senhor. Você precisa estar cheio da presença do Senhor. Nós fomos para a conferência, né? E eu até falei para alguns irmãos, falei que triste, né? Tantas casas, tantas mansões aqui na praia, e saber que está aqui só com o objetivo, alugar o final do ano. Dezembro, janeiro e fevereiro, mas fica o resto do ano abandonada. Grandes casas, grandes mansões. Aplicando para a vida natural, tem muitas pessoas que são casa de Deus, mas fica o ano inteiro a casa vazia da presença de Deus. Por isso o meu desejo com você nesses dias, nessas próximas ministrações, é construir algo para que juntos nós possamos desfrutar de 2023, o ano da casa cheia, em todas as áreas das nossas vidas. Porque a Bíblia diz que a casa iria ficar cheia de muitas coisas boas. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a minha e para a sua vida. Amém? E eu quero ler esse texto com você então, de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Aleluia. Domingo passado eu fiquei feliz. Eu fui postar as fotos no Facebook. Eu vi que os irmãos estão aprendendo a fazer umas poses mais legalzinhas já para tirar as fotos. Irmãos, os braços abertos, outros, aleluia, isso aí, irmão. É bênção de Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão do seu lado: irmão, mudou muita coisa na sua vida. Você até está mais bonito. Irmão, você concorda comigo que a igreja faz a diferença na nossa vida? Só você pegar um álbum de fotografia de 5 a 10 anos atrás seu aí, ou talvez 2, 3 anos, você vai ver como você ficou mais bonito. E tudo isso tem a ver não simplesmente com uma beleza externa, mas com a beleza chamada Cristo Jesus. Amém? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esse texto ele é fantástico, ele é poderoso e ele é fundamental. E como eu te falei, essa é uma frase que você tem que depois colocar no seu Instagram, lá no seu Facebook. Não é porque a casa é de Deus, está cheia da presença de Deus. Não é uma frase simplesmente bonita, é algo que Deus tem falado comigo mesmo. Tem muitas pessoas que são casa de Deus, mas a casa de Deus não está cheia. E como eu falei a semana passada para os irmãos, encher a casa de Deus só traz benefício para mim, só traz benefício para você. Encher a casa de Deus é ser liberto dos vícios, encher a casa de Deus é ter mudança de vida, encher a casa de Deus é desfrutar dos benefícios adquiridos na cruz do Calvário. Valorize ser a casa de Deus, porque ser a casa de Deus é ser cuidado e guardado também por Deus. Amém?
como eu te falei, todo homem foi criado para conter a Deus, mas nem todos o contêm. E os que contêm a Deus, nem todos são cheios da presença de Deus. Mas eu sei que nesse salão existe um povo que não só contém a Deus, mas é cheio da presença de Deus. Amém? E eu quero fazer aqui um paralelo nessa palavra, que eu quero compartilhar simplesmente 4 princípios com vocês, para construir algo com você, sobre 2 textos, esse texto de Filipenses 2, mais um texto de Apocalipse capítulo 3, que fala do Senhor, que é o dono da casa, estar fora da casa. Porque talvez na sua cabeça você pense, mas Deus é o dono da igreja. Claro que Ele vai estar dentro da igreja. Nem sempre. Na palavra do Senhor mostra que num dado momento, numa das igrejas, Ele estava fora da igreja. Porque aqui nós não estamos falando de placa, estamos falando de pessoa. Amém? Não de uma placa de instituição, mas de uma igreja chamada a casa viva que somos nós. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Hoje o Senhor vai encher a casa dele em nome de Jesus, amém, irmão? Você vai sair aqui transbordando. Talvez você chegou nesse culto como eu cheguei na conferência lá, com os braços levantados, com o olho fechado, louvando a Deus, mas pensando em conta, pensando em trabalhar na segunda-feira. E essa não é a vontade de Deus. O diabo, ele tenta nos roubar, ele tenta nos paralisar. Não é porque eu tenho um título eclesiástico que eu não tenho também esses pensamentos vulneráveis. Por isso eu quero te convidar a você fazer o que Paulo falou em Filipenses 4, pensar em tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável. É Cristo Jesus, é o reino do céu que é puro, que é santo, que é louvável. Então se você está no culto, não sofra pelo dia de amanhã. Porque a Bíblia diz, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. O mesmo Deus que cuidou de mim, cuidou de você hoje, vai cuidar amanhã, vai cuidar depois da manhã, vai cuidar semana que vem, vai cuidar todos os dias das nossas vidas. Porque nós temos um Deus que é cuidadoso e gracioso. Não aceite ser roubado, ser assaltado pelo inimigo num culto. Está aqui pensando em coisas lá fora. Amém? Quantos acharam Apocalipse capítulo 3, 14 ao 20? Dá um glória a Deus. Aleluia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o amém. Olha só, quem que é o amém? Jesus. Quando você fala amém, você está falando Jesus. Porque é o que o texto fala, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Quem que é fiel e verdadeiro? Jesus. Então quando você fala amém, você não está só cooperando com a pregação, você está invocando o nome de Jesus. E continua dizendo, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, dizes, estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, ou a quantos amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te, eis que sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Interessante. Eu já usei esse texto, talvez você já usou num louvor, em algum momento. Você fala, eis que Jesus está à porta, está batendo, para pessoas aceitarem a Ele. Mas você vai ver que esse texto aqui, ele não está falando para ímpio, ele está falando para uma igreja. Ele era o Senhor da igreja, mas estava do lado de fora da igreja. Porque se você pegar, existiam e existem no livro de Apocalipse, 7 igrejas. Éfeso, que é a igreja que perdeu a paixão, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que é a igreja idólatra, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Filadélfia, se você olhar, é uma igreja que o Senhor não só não exortou, mas Ele também elogiou e falou: vocês guardaram a minha palavra e têm a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então era uma igreja extremamente elogiada pelo Senhor. Só que saiu da igreja de Filadélfia uma igreja que se ensoberbeceu, porque ela sabia muito, porque ela tinha desfrutado de muitas coisas no Senhor, e ela perdeu a essência, ela perdeu a humildade, ela perdeu a simplicidade no coração, a ponto de se ensoberbecer, falando que não precisava de mais nada. Deus falou: porque você não precisa de mais nada, eu vou te contar a verdade. Você é cego, pobre, miserável, nu e infeliz. Tem muitas pessoas que elas estão dentro da igreja, mas estão infelizes. Por quê? Porque elas estão dentro da igreja, mas o Senhor da igreja está fora da igreja. Por isso é importante você saber que a casa é de Deus, mas ela precisa estar cheia da presença de Deus. Irmãos, é muito forte isso. É possível sim estar na doutrina de Cristo, mas caminhando em princípios de Satanás. Como assim, pastor? Existe alguém que não era Deus, que era Satanás, e lá em Isaías 14 nos conta essa história. Ele não era e ele usurpou ser. Mas existe uma pessoa que era Deus, que é o texto que nós lemos de Filipenses 2, que ele era, mas ele não usurpou ser. Ou seja, ele não pensou além do que convém. Quanto homem, ele agiu como homem a ponto de ele repreender o jovem rico que chamou ele de bom. Ele falou: quem é bom? Ninguém é bom aqui, só há um, que é Deus Pai. E ele era Deus, ele era um com o Pai. Mas ele entendeu que nessa terra, ele não veio para ser exaltado, ele veio para exaltar o nome do Pai. Então é muito possível estar dentro da igreja, mas o Senhor da igreja está fora. Deus habita em nós, mas nós precisamos da presença manifesta de Deus todos os dias nas nossas vidas. Por isso hoje eu quero falar 4 princípios rápidos com você, o porquê que a casa de Deus muitas das vezes não fica cheia, para que juntos nós possamos preparar essa casa e Deus possa encher essa casa com a presença dEle. Amém? Aleluia, irmão. Fala para o seu irmão: irmão, Deus quer encher a casa dEle com a presença dEle. Você sabe, até de forma natural, se uma pessoa aluga uma casa, ela deixa alguém cuidando, se ela ficar muitos anos sem vir fazer as coisas, sem renovar contrato, o risco dela perder aquela casa é grande, sim ou não? E tem muitas pessoas que é da mesma forma, elas aceitam Jesus, elas recebem Jesus, mas faz tanto tempo que Jesus não se manifesta ali dentro, que ela começa a viver como se aquela casa não fosse mais de Jesus. Como eu falei para os irmãos, por que muitas pessoas não mudam de vida? Porque elas sabem, reconhecem, creem que Jesus morreu por elas, mas elas esquecem e não têm revelação que Jesus quer viver através delas. Eu e você temos sim um dono, temos sim um Senhor, porque a Bíblia fala que nós somos servos de Cristo. Servo no original é escravo, é doulos, escravo. O escravo, o único direito que ele tem é não ter direito. Então esse cristianismo que muitas vezes é ensinado, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero, e se alguém me cobrar alguma coisa eu saio da igreja, não é bíblico. Porque o bíblico é: eu não queria, mas ele me quis, então agora eu não saio mais, porque eu não tenho mais direito de não querer, porque ele me quis. E isso é fundamental nós entendermos, irmãos. Como eu sempre falo, a graça é um Deus que deu tudo para quem não merecia nada. Para nós não custou, mas para Ele custou tudo. Só que agora Ele quer viver através de nós. Amém? Aleluia, irmãos. Não deixe seu irmão do seu lado dormir, por favor. Dá uma cutucadinha e fala: irmão, não dorme não. Aguenta um pouquinho aí. Então, primeiro ponto, a casa de Deus não está cheia da presença dEle, porque muitos estão cheios de si. Isso é forte, irmão. Muitos estão cheios de si. E se você está cheio de você, não tem espaço para a presença de Deus se manifestar. Tem muitas pessoas que ela fala assim: eu acho, eu sei, eu aprendi assim, eu não concordo com isso, eu não vou seguir direção nenhuma, eu não aceito que ninguém fale para mim nada, eu não aceito isso, eu, e o centro do universo é meu umbigo. Não é eu, é Ele. Nós precisamos entender, isso é fundamental. Nós viemos de um mundo, de um sistema que injetou na nossa mente que é eu, mas não é eu. Por que essas religiões, seitas e heresias
que tem aí fora hoje se tornaram seitas e heresias, porque elas começaram com Deus, mas não terminou em Deus. O homem se tornou o centro. Tiveram experiências com Deus, mas essas experiências se tornaram doutrina. Irmão, todos os dias eu e você precisamos renovar nossa mente. Eu aprendi a ser marido de um jeito, mas a Bíblia fala para ser marido de outro jeito. Eu aprendi a ser pai de um jeito, mas a Bíblia fala para ser pai de outro jeito. Eu aprendi a ser cristão de um jeito, mas a Bíblia fala para ser de outro jeito. Eu aprendi a me relacionar com os irmãos de um jeito. Porque tem pessoas que falam, eu sou assim mesmo. Não, não é a questão de eu sou assim. Eu era assim, mas agora eu sou uma nova criatura. E quando nós, irmãos, como Jesus que era Deus, está ali o texto, se esvaziou de quem? De si mesmo. O texto falou aqui. Se você é cheio de você, não tem como Deus te encher da presença dele. Amém, irmãos? Aleluia. E olha só que forte esses dois textos que eu falei para você. Abra sua Bíblia em Isaías 14, 13 e 14. Isaías 14, 13 e 14 diz: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora olha só, esse não era e quis ser. Agora abre lá em Filipenses mais uma vez, capítulo 2, versículo 7. Amém? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Isso aqui é muito forte, irmão. Você não pode ser aquela pessoa que não aceita ensinamento, não aceita treinamento. Todos nós estamos aqui para aprender uns com os outros, como eu te falei. Se você está no teu casamento, o marido não pode falar nada, a esposa não pode falar nada, você não entendeu nada. Se o filho não pode falar, se o pai não pode falar, pessoas não podem falar, você ainda está cheio de si mesmo. Mas quem está cheio de si mesmo, ele pensa além do que convém, ele acha que sempre ele acerta, que ele é maravilhoso. Como pode chamar minha atenção? Eu dei o meu melhor. O meu melhor não quer dizer que é a vontade de Deus. Eu fiz de coração, mas eu fazer de coração não quer dizer que é o que Deus queria. Você entende? Vamos supor, o André pede para mim varrer aqui, porque está tudo sujo aqui. Aí eu vou encher o galão de água, porque está quase vazio. Eu fiz o meu melhor, fiz de coração. Mas eu não fiz o que precisava ser feito, eu fiz o que não precisava ser feito. Então não é só uma questão de fazer de coração. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu fiz de coração, Deus conhece o meu coração. Conhece. Mas 1 Tessalonicenses 5, 23, fala que nós devemos preservar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo irrepreensível no Senhor. Então não é questão simplesmente de falar Deus conhece o meu coração, mas é de disponibilizar o meu coração para que Deus possa manifestar a presença dele. Eu sei que muitos, eles ficam naqueles cânticos melancólicos, não, você está sendo humilhado pelo seu pai, mas Deus vai te exaltar. Você está sendo humilhado no teu trabalho, mas Deus vai te exaltar. Você está sendo humilhado pelo seu marido, mas Deus vai te exaltar. Aleluia. Mas você pode perceber que pessoas assim vivem lambendo ferida. Mas o texto não fala isso. Olha só o que o texto fala. Não é você estar sendo humilhado por pessoas. É você que humilha a si mesmo, você vai ser exaltado. Olha só, Mateus 23, 12. Mateus 23, 12 diz assim, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você sabe, irmão, quando você se sente humilhado, tudo que falar para você vai te ofender. Se você estiver sensível emocionalmente, seu cônjuge falar firme com você, já vai achar que está sendo humilhado. Se você estiver mal emocionalmente, se teu pai falar firme com você, você vai achar que vai ser humilhado. Se você estiver mal emocionalmente no teu trabalho, qualquer coisa que falar, você vai achar que está sendo humilhado. O Atmani fala algo poderoso. Ninguém tem o poder de nos humilhar, somente nós mesmos. Você precisa, porque quem está vazio de si mesmo, quem morreu para si mesmo, ele não fica ofendido facilmente. Ele entende que mesmo as pessoas errando, não vai ferir a identidade dele. Por isso, irmão, quando nós enchemos a casa de nós, Deus não pode encher da presença dele. Amém? E olha só que poderoso. Nós vemos
palavra do Senhor, duas questões muito poderosas. Alguém que quis se exaltar e alguém que deixou Deus o exaltar. Lá em Gênesis 11 fala da Torre de Babel. Quantos conhecem a Torre de Babel? Lá existiu um povo que quis se exaltar. Qual que foi o final daquele povo? Destruição e separação. Mas lá, depois em Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, fala de um homem chamado Abraão, que não quis se exaltar, mas foi exaltado pelo Senhor. Porque Abrão, você lembra, significa pai exaltado, mas ele não quis mais esse nome. Quando ele conheceu o Senhor, ele deixou Deus transformar ele de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Não queira se exaltar, Deus vai te exaltar. Davi não quis se exaltar, Deus exaltou ele. Com Deus nós não caímos no esquecimento. Ah, porque você nunca faz nada para mim, então não vou fazer mesmo. Não, irmão, entenda que Deus vai te honrar, Deus vai te recompensar. Quando você se esvazia de si, Deus te enche da presença dele. Amém? Segundo, a casa de Deus não está cheia da presença dele, porque muitos ainda têm muita força e recurso natural. Isso aqui é forte, irmão. Você sabe, Apocalipse 3,17 fala assim, ó: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem, daí Jesus continua falando, nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sabe por que tem muita pessoa que Deus não enche a casa? Porque ainda ele tem muita força natural e muito recurso natural. Você pode ver, uma pessoa que passa aperto durante o mês inteiro, ela ganha uma bênção, ela ganha, ou acontece sair da empresa e receber um acerto. O ano inteiro ela orou para Deus multiplicar o recurso. Mas ela ganhou aquele acerto, ela não pergunta para Deus como que eu vou gastar esse acerto. Ela já sai distribuindo desgovernadamente. Porque nós temos facilidade, quando temos muito, nós esquecemos de perguntar para Deus. E aqui eu não estou falando de dar dízimo, não estou falando da oferta. Estou falando de às vezes nós termos muito e não dependermos de Deus. Que é fácil depender de Deus quando está faltando. Difícil é depender de Deus quando está sobrando. Por que a maioria das pessoas vem para a igreja quando tudo está ruim? Porque enquanto dá para levar na força do braço, vai tentando. Mas o dia que não tem mais o que fazer, aonde que elas buscam socorro? Em Cristo Jesus. Por isso, não seja aquela pessoa que vai esperar as coisas ficarem ruins para buscar socorro no Senhor. O que o salmista fala? Elevo os meus olhos para os montes, que é da onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Eu tenho dó de tantas pessoas que vão para o nosso encontro, voltam transbordando, Deus começa a mudar, Deus começa a transformar, Deus começa a agir, sai da presença do Senhor, começa a viver tudo de novo. Daí quando destrói tudo, volta. Nós não somos da teologia que cremos que vai voltar rastejando. Nós somos da teologia que estava ruim e ficou bom. O bom se tornou melhor, o melhor se tornou extraordinário e vai ficar melhor ainda. Por isso que nós precisamos entender, irmão. Deus vai nos dar muitos recursos. Não só financeiros. Sabedoria, fé, graça, relacionamento saudável. Mas você precisa continuar dependendo do Senhor sempre na sua vida. O nosso começo ele tem sido modesto, dificultoso, desafiador, mas será grandioso. Hoje, é que nem eu falo por mim. Todo mês é um desafio. Eu oro, Senhor, que entre recursos para nós pagarmos as contas da igreja. E todo mês Deus tem honrado. Amém? Só que vai chegar uma hora que vai ter sobrando. Nessa hora vai ser meu teste para ver se eu vou continuar dependendo do Senhor ou se agora eu vou começar a depender de recursos naturais. É assim com pessoas. Tem pessoas que Deus já chamou para ser pastor, já chamou para fazer algo maior, mas porque ainda depende do recurso natural de uma empresa, não vai. Só que Deus em algum momento vai pedir de outra forma. Porque com Deus é assim. Tudo aquilo que é força natural, um dia Ele nos pede. E nós um dia temos que entregar, não para ficar sem nada, mas para mostrarmos que Ele é o Senhor. E eu vou te mostrar um exemplo bíblico na palavra do Senhor, de alguém que Deus não manifestou, enquanto não se esvaziou de si mesmo, mas também enquanto não chegou no final de si mesmo. Só que o problema é que Deus ele permite nós chegarmos no final de nós mesmos. Só que o final de nós mesmos vai trazer cansaço, vai trazer esgotamento na alma, vai trazer fadiga, vai trazer ansiedade, vai trazer muitas ruínas. Não precisa de tudo isso para nós voltarmos o coração para o Senhor. Amém? E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8. Aleluia, irmão.
Lucas 8, do 43 ao 48. Amém? Certa mulher que havia, Lucas 8, 43 e 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se-lhe trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto aqui ele é poderoso, irmãos, porque essa mulher ela era muito próspera. Os irmãos sabem, qualquer consulta em médico particular aí, 200, 300, 500 reais. Uma vez eu tive que pagar uma consulta de oftalmo para o meu filho, isso em 2018, 500 reais. Inventei de ir pelo mais barato, paguei 300. Quase que ficou cego o meu filho. Eu fui pagar o mais barato, a pessoa receitou o remédio errado, colírio, você sabe que olhos é sensível, e quase perdeu a visão. Então, pagar médico particular é muito caro. E essa mulher ficou por 12 anos pagando médico particular. Irmão, pobre não dá conta de pagar 12 anos um médico particular. Então essa mulher tinha muito recurso. Se ela, antes de acontecer tudo isso, ela tivesse ido para o Senhor, com certeza Deus tinha curado ele. Porque aquilo que ele fala não é a sua pobreza, não é o seu coitadismo, não é a sua situação que te curou. É a sua fé te salvou. Só que ela não quis buscar o Senhor antes, o texto não fala o porquê, mas o que o texto conta é que Deus esperou ela chegar no final dela mesma, para ele socorrer ela. Mas por que ele socorreu ela no final dela mesma? Porque no final dela mesma, ela foi atrás da pessoa certa e pediu socorro para a pessoa certa. Por isso, irmão, não sei que área da sua vida você esteja passando, que esteja dificultosa, mas não deixe chegar no final de si mesmo para você buscar o Senhor. Mas você sabe, não só isso. A Bíblia fala, lá em Isaías 64:6, que as nossas obras, sem Deus, elas são como trapo de imundícia. Você sabe o que significa trapo de imundícia? No original, é um absorvente cheio de sangue, sujo. Você sabe que o troço é nojento, sim ou não? As nossas obras, sem a dependência do Espírito Santo, para Deus, significa um absorvente todo sujo. É por isso que Paulo, lá em Filipenses 3:8, ele fala assim, ó: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo era um grande homem de Deus, mas antes de se tornar um grande homem de Deus, ele era um homem culto, era um homem letrado, ele tinha faculdades poderosas, ele era zeloso, um bom religioso, criado aos pés de Gamaliel. Só que quando ele converte ao Senhor Jesus, ele renuncia todo o conhecimento natural, toda a força natural, para quê? Para desfrutar da força de Cristo. Por isso que lá em Filipenses 4 ele fala o quê? Sei o que é ter riqueza e sei o que é ter pobreza. Mas descobri uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tenho muito, é Ele que me fortalece. Se eu tenho pouco, também é Ele que me fortalece. E ele aprendeu a depender do Senhor. Por isso nessa noite, irmão, eu quero te convidar. Se você tem dependido dos seus recursos naturais, da sua sabedoria natural, do seu intelecto, da sua força natural, você precisa hoje colocar os pés da cruz, para que você não precise sofrer todo esse esgotamento que essa mulher sofreu. Deus quer encher a casa dele, mas para isso tem que estar vazia de você. Para isso você tem que renunciar toda a sua força natural e recurso natural e depender das coisas celestiais. Amém? E terceiro, em nome de Jesus, porque a nossa obra
como eu te falei, não depende do que nós sabemos ou fazemos, mas depende do que Ele fez. Não tem nada a ver conosco, mas tudo a ver com Ele. Terceiro ponto, a casa de Deus não está cheia da presença dEle, porque não obedecemos a palavra dEle. Isso aqui é forte, irmão. Eu sei que nós pegamos a graça, e você fala, ih, já vem ele falar de obedecer. Não, obedecer aqui no original é guardar. O que é guardar? É crer e praticar. E olha só o que a palavra do Senhor diz lá em João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em algumas versões vai estar, obedecerá as minhas palavras. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Lá em Apocalipse 3:8, eu quero rapidamente fazer esse paralelo por causa do tempo. Quando Deus, ele elogia a igreja de Filadélfia, olha o que ele fala aqui, ó. Conheço as tuas obras, Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Obedecer a palavra do Senhor é guardar a palavra do Senhor. Você todo domingo você está recebendo a palavra do Senhor. Toda a quarta-feira você está recebendo a palavra do Senhor. Sábado tem palavra do Senhor. Mas você precisa guardar a palavra do Senhor. 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Isso aqui é forte, irmão. Se você ouve a palavra e não pratica, você está enganando a você mesmo. Não sei se você conhece Morretes, mas em Curitiba eu conhecia bastante pessoa. Você ia falar, irmão, você está tal coisa aí, faz tal coisa. Eu já sei o que eu tenho que fazer, ninguém precisa me falar nada. Já viu pessoas falando assim? Irmão, você está caminhando no buraco, eu já sei. Até um viciado lá fora, lá, se você falar para ele, ele já sabe. Mas ele está lá, comendo lavagem. Porque não é só saber, é saber e praticar. Irmão, para de andar nesse caminho aí, que esse caminho parece bom aos olhos do homem, mas são caminhos de morte. Mas eu já sei, ninguém tem que falar nada. Só que saber aqui é saber e praticar. Eu sei que eu tenho que me liderar. Deus já me chamou, mas eu quero esperar o tempo. Qual o tempo? O tempo que Ele voltar? Eu sei que eu tenho que abrir uma célula na minha casa, mas eu vou esperar o tempo. Qual o tempo? O tempo que Ele voltar? Eu sei que eu preciso investir mais financeiramente nessa igreja, mas eu vou esperar. Qual o tempo que você vai esperar? Saber e não praticar. A Bíblia chama de ignorância e tolice, irmão. Se você sabe, pratica. Você sabe, lá no livro de Reis e Crônicas, fala que Salomão pediu sabedoria para o Senhor. Sabedoria no original é chamar. Chamar significa ter um coração que ouve e pratica. Essa foi a sabedoria de Salomão. Que tudo que ele ouviu, ele praticou. Nós ensinamos jovens. Irmão, guarda, espera, guarda o seu coração. Agora é tempo de focar no Senhor. Eu já sei, pastor, que tem que esperar. Mas daí na outra semana está mandando nudes para a irmã. Não sabe. Porque se soubesse, não ia fazer. Eu sei que eu tenho que esperar. Mas daqui a pouco a irmã fala, pastor, fulano lá está falando que me ama. Porque os irmãos pensam que o pastor não fica sabendo dessas coisas. Pastor está mandando coraçãozinho. Aí você fala com o irmão, mandando coraçãozinho para a irmã. É só de amizade. Mas só manda para aquela pessoa, para mim você não manda de amizade. Ou eu não sou seu amigo. Não, pastor, não é bem assim. Você entende? Eu mando coração para homens. Eu não vou falar o nome, que é online, né? Mas irmãos entenderam? Sou homem. Mas eu mando por quê? Porque eu sei que é por amizade. Você entende? Então assim, a gente ensina, mas as pessoas falam, não, eu já sei. Sabe, mas não pratica. Isso é tolice, é ignorância. Por quê? Porque obedecer, como você não gosta da palavra obedecer, porque agora tudo tem que obedecer, então guardar. Guardar a palavra do Senhor é ser sábio, é ter sabedoria. Porque guardar a palavra do Senhor é você fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Não, pastor, eu sei que eu tenho que me envolver com a igreja, mas eu quero dar um tempo. Mas Deus te colocou numa igreja que um se envolve com o outro, como que você vai dar tempo? Tudo que fica parado, a tendência é estragar. Se um carro ficar parado, tem que trocar a bateria, eu tenho que dar carga na bateria, tem que trocar o óleo. Um carro, que é um bem material, não foi criado para ficar parado, foi criado para estar em movimento. Quem dirá eu e você?
Você sabe, os carros, você vai comprar um carro de taxista ou de Uber, você sabe que ele perde o valor por causa da quilometragem alta, quanto sabe? Mas você sabia que os melhores mecânicos, eles vão falar que esses carros são melhores do que aqueles que ficaram parados um ano inteiro? Porque eles estão sempre em movimento. Imagina um carro. Agora em nós, fomos chamados para estar numa igreja que sempre está em movimento, parados. Se você sabe que você nasceu para liderar, vai liderar logo. Se você sabe que você tem que abrir a casa para o Senhor, abre a casa logo. Irmão, nós queremos chegar a 20, 30, 40, 50 células esse ano. Só que aonde que estão os anfitriões? Está aqui. Ah, minha casa é de Deus, vamos fazer uma célula? Não, uma célula não. Não. Se é de Deus, então leva o povo de Deus para casa. Quando nós entendemos isso, irmãos, tudo muda na nossa vida. Nós queremos a casa cheia, para a casa ficar cheia. Deus precisa que você obedeça a palavra dele. Pastor, minha casa é muito simples. Você está ganhando em mim, eu nem casa tenho, eu pago aluguel. Pastor, minha casa é simples, eu tenho vergonha. Irmão, Obed-edom tinha uma casa caindo aos pedaços, mas só porque ele colocou a arca dentro da casa dele, em 3 meses a Bíblia diz que tudo na vida dele prosperou. Porque quando você empresta algo para Deus, Ele abençoa, Ele multiplica. Pedro emprestou o barco para Jesus, e a Bíblia fala que foi tanto peixe que o barco quase afundou. Ele teve que pedir por concorrente. Ele fez igual os brasileiros. Tiveram que pedir socorro, clamar para a Argentina ganhar. Nunca vi isso. Mas eu acho legal, né? Quando o negócio aperta, até para os inimigos tem que pedir socorro. Mas isso é outra história. Então o que acontece? Quando nós emprestamos as coisas para Deus, tudo multiplica na nossa vida. Se você olhar a história de Jesus, a vida inteira no seu ministério, ele emprestava as coisas das pessoas só para multiplicar. Ele entra lá na cidade santa como? Montado em uma jumentinha. Ele fala para os discípulos, vai lá e empresta a jumentinha, fala que eu emprestei, depois eu devolvo. Vai olhar a história desse cara que emprestou a jumentinha para ele. Ele fala, Pedro, empresta teu barco que eu quero pregar no seu barco. Vai olhar a história de Pedro. Todo mundo que Jesus emprestou algo, ele multiplicou. Então veja, empresta a sua casa para o Senhor, empresta a sua vida de liderança para o Senhor, Deus vai desenvolver o potencial. Ah, mas eu não estou preparado, mas é Ele que vai te preparar. Nem queremos ninguém preparado aqui, porque aqui é só os que não são, não é os que são. Os que são não ficam muito tempo, mas os que não são, esses permanecem. Aqui não é uma empresa multinacional, irmão, nós não contratamos líder de célula. Aqui nós geramos filhos que crescem com o mesmo DNA, que crescem com o mesmo coração, que crescem com o mesmo encargo. Porque contratado, em algum momento, ele vai se sentir insatisfeito e ele vai para outro lugar. Mas filho não, filho quer cuidar das coisas do pai. Aqui nada é meu e da minha esposa. Tudo que nós estamos construindo é para que se algum dia nós formos para outro lugar, fique para os irmãos desfrutar. O pai entesoura para os filhos. Então lembre-se, não é outro que Deus vai trazer, é você que Deus vai levantar. Amém? Aleluia. E por último, para encerrar, os irmãos do louvor já podem, né, se alinhar aqui. Que bênção, eu sempre sonhei em falar assim, os irmãos do louvor já podem subir. Oh, glória! Por esse menino orava eu. Aleluia. 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 Por último, a casa de Deus não está cheia da presença dEle, porque não abrimos o coração para receber mais dEle. Isso aqui é fundamental, irmãos. Tem muitas pessoas que não desfrutam do Espírito Santo de Deus, porque não abrem o coração para Deus. Você sabia que no meio da igreja, quando pessoas começam a orar em língua, tem pessoa que pensa, isso aí é balela, está brincando com Deus, isso aí não é necessário. Por que pular? Para que correr? Para que gritar? Porque é a expressão de adoração da pessoa. Cada um tem uma expressão de adoração. Uns correm, outros pulam, outros gritam, outros... Cada um tem a sua expressão. Só que o que eu e você não podemos fazer é fechar o coração para o Senhor. Tem muita pessoa que só não é batizado pelo Espírito, porque ele não almeja ser batizado pelo Espírito. Ele tem medo de passar vergonha, tem medo de passar vexame. Mas irmão, embriagar vai passar vexame. Quem já embriagou no mundo sabe. Não conheço um que se embriaga no mundo e não passa vergonha. E dentro da igreja é da mesma forma. Então, você não pode acreditar que se encher do Espírito não vale a pena, é balela, não é algo bom. É algo bom. Você tem o Espírito Santo de Deus.
mas você precisa almejar ser cheio do Espírito Santo de Deus. E para encerrar